Primeira parte do capítulo 7 do livro O Poder do Pensamento Positivo de Norman Vincent Peale. Espere sempre o melhor e consiga-o. Por que meu filho fracassa em todo negócio em que se mete? Perguntou intrigado um pai acerca do filho que tinha mais ou menos 30 anos de idade. Era realmente difícil compreender os fracassos daquele jovem, pois ao que parecia, tinha tudo. Descendia de boa família e sua educação, bem como suas oportunidades de negócios, estavam acima da média. No entanto, tinha uma trágica propensão para o fracasso. Tudo em que punha a mão ia mal. Esforçava-se bastante e, mesmo assim, não era coroado de êxito. Acabou, porém, encontrando a resposta para aquela situação, uma resposta curiosamente simples, se bem que fortíssima. Após pôr em prática durante certo tempo o segredo que descobrira, perdeu aquela tendência para o fracasso e adquiriu a essência para o triunfo. Sua personalidade começou a definir-se e suas energias tomaram um novo alento. Não faz muito tempo, no almoço que tivemos, não pude deixar de admirar aquele dinâmico jovem no auge de seu poderio. É assombroso o que o senhor fez, comentei. Uns anos atrás fracassava em tudo. Agora soube transformar uma ideia original em um negócio formidável. O senhor é um líder em sua comunidade. Por favor, explique como se operou essa mudança extraordinária no senhor. Realmente, foi a coisa mais simples, respondeu ele. Apenas aprendi a magia da crença. Descobri que se adquire o pior quando se espera o pior, e que se conseguirá sempre o melhor se se espera também o melhor. Isso tudo aconteceu quando pus em prática um versículo da Bíblia. E que versículo é esse? Se tens fé, cumpre saberes que tudo será possível àquele que a tem. Marcos capítulo 9, versículo 23. Fui criada em uma casa religiosa, explicou, e ouvi esse versículo muitas vezes, sem que ele, no entanto, produzisse qualquer efeito em mim. Um dia, na sua igreja, ouvi-o ressaltar essas palavras numa prédica. Num relâmpago percebi que a razão de meus insucessos jazia no fato de meu espírito não se achar preparado para crer, para pensar positivamente, para ter fé, quer em Deus, quer em mim mesmo. Segui sua sugestão de colocar-me nas mãos de Deus e pôr em prática as normas para a aquisição da fé que o Senhor delineou. Comecei a alimentar somente pensamentos positivos. Naturalmente, procuro viver sempre direito também. O jovem sorriu e continuou. Deus e eu fizemos uma sociedade. Quando adotei essas normas, as coisas começaram a melhorar para mim quase imediatamente. Adquiri o hábito de esperar sempre o melhor e não o pior, e esse é o motivo pelo qual meus negócios têm sido coroados de êxito ultimamente. Penso que seja um milagre, não? Perguntou ele ao concluir sua fascinante história. Não foi milagre, porém. Na realidade, o que aconteceu foi que ele tinha aprendido a usar uma das coisas mais poderosas do mundo, uma lei reconhecida pela psicologia e pela religião, a saber, modifique seus hábitos mentais para crer em vez de descrer. Aprenda a esperar e não a duvidar. Com isso, trará todos os bens para o reino das possibilidades. Não quer dizer que, pelo fato de você ter fé, irá forçosamente conseguir tudo o que quer ou que pensa que quer. Talvez isso não redundasse para o seu bem. Ao colocar sua confiança em Deus, Ele guiará o seu espírito de modo tal que você não irá desejar coisas que não sejam boas para você ou que não estejam em harmonia com a vontade dele. Significa, porém, positivamente que, quando se aprende a ter fé, aquilo que parecia impossível passa para a área das coisas possíveis. Todas as grandes coisas acabam tornando-se uma possibilidade para você. William James, o célebre psicólogo, disse: Nossa fé, ao iniciarmos um empreendimento duvidoso, é a única coisa, compreenda bem isso, é a única coisa que assegura o bom êxito dele. Aprender a ter fé é de importância capital.
é o fator básico do sucesso em qualquer empreendimento. Quando você espera o melhor, está libertando em seu espírito uma força magnética que, pela lei da atração, tende a trazer-lhe o melhor. Mas se espera o pior, está libertando de seu espírito uma força de repulsão que tende a afastar de você o melhor. É assombroso como essa expectativa do melhor põe em movimento forças que fazem com que ela se materialize. Um exemplo interessante desse fato foi descrito alguns anos atrás por Hugh Fullerton, um famoso escritor de histórias esportivas da era passada. Quando eu era menino, era ele o meu autor favorito nas histórias desse gênero. Uma história de que nunca me esqueci versava sobre Josh O'Reilly, que em certo tempo foi dirigente do clube de Santo Antônio da Liga do Texas. O'Reilly tinha uma pleiade de jogadores, 7 dos quais vinham desenvolvendo um belíssimo jogo, e todo mundo era de opinião que o time iria facilmente levantar o campeonato. Mas aconteceu que o time começou a fracassar, tendo perdido 17 jogos em 20 encontros que teve. Os jogadores começaram a acusar uns aos outros de azarentos. Jogando com o clube de Dallas, um time medíocre naquele ano, somente um jogador de Santo Antônio conseguiu um ponto, e por mais estranho que pareça, foi justamente o lançador. O time de O'Reilly foi derrotado naquele dia. Depois do jogo, a rapaziada dirigiu-se para a sede do clube. Era um grupo de pessoas desconsoladas. Josh O'Reilly sabia que tinha um agregado de astros e compreendeu que o mal deles jazia apenas no fato de alimentarem um pensamento errôneo. Não esperavam marcar um ponto. Não esperavam ganhar, mas sim ser derrotados. Não pensavam na vitória, pensavam na derrota. Seu padrão mental não era o da expectativa, mas sim da dúvida. Esse processo mental negativo os inibia, tolhia-lhes os músculos e tirava-lhes a coordenação. Não havia no time qualquer fluxo de energia. Deu-se o fato de que, naquela ocasião, encontrava-se naquelas vizinhanças um pregador muito popular chamado Slater. Ele alegava fazer curas pela fé e parecia que estava obtendo resultados surpreendentes. Multidões corriam para ouvi-lo e todo mundo tinha confiança nele. Talvez o fato de acreditar em seu poder fosse o que o capacitava a conseguir aqueles resultados. O'Reilly pediu a cada jogador que lhe emprestasse seus 2 melhores bastões. Pediu depois aos componentes do time que ficassem no clube até que voltasse. Colocou os bastões no carrinho e pôs-se a caminho com eles. Passada uma hora, voltou cheio de júbilo, informou aos jogadores que Slater, o pregador, havia abençoado os bastões, os quais possuíam agora um poder invencível. Os jogadores ficaram pasmados e, ao mesmo tempo, satisfeitos. No dia seguinte, venceram Dallas, tendo obtido uma alta contagem de pontos. Lutaram denodadamente na liga e sagraram-se campeões. Hugh Fullerton declarou que, no Sudoeste, durante muitos anos, os jogadores estavam dispostos a pagar uma grande quantia para possuir um bastão de Slater. Independentemente da força pessoal de Slater, o fato que se constata é que algo formidável sucedera no espírito daqueles jogadores. Modificara-se-lhes o padrão de pensamentos. Começaram a pensar em termos de expectativa, não de dúvida. Esperavam sempre o melhor. Esperavam pontos, belo desenvolvimento do jogo e vitórias, e conseguiam-nos. Não havia diferença alguma naqueles bastões. Disso estou certo. Havia, porém, uma diferença no espírito daqueles homens que os usavam. Sabiam que podiam ser bem-sucedidos. Um novo padrão de pensamentos modificara o espírito daqueles homens de modo a poder operar neles a força criadora da fé. Talvez você não esteja sendo bem-sucedido no jogo da vida. É possível que você esteja na posição de lançar a bola e não saiba como acertar. Lança-a repetidas vezes e ela não atinge a meta. Permita-me dar-lhe uma sugestão. Garanto que surtirá efeito. A base de minha garantia é o fato de milhares de pessoas
terem seguido minhas recomendações e obtido com isso grandes resultados. As coisas serão bem diferentes se experimentar realmente esse método. Comece a ler o Novo Testamento e anote o número de vezes que ele citar a fé. Escolha uma dúzia de conceitos sobre ela, os que você mais gostar. Decore-os, absorva-os no seu espírito. Repita-os muitas vezes, experimente, especialmente antes de dormir. Por um processo de osmose espiritual, eles se impregnarão em seu subconsciente e, com o tempo, modificarão o padrão básico de seus pensamentos. Esse processo o transformará num crente e numa pessoa confiante, e quando isso se der, você se tornará um elemento triunfante. Terá novas forças para conseguir o que Deus e você julgarem que deva receber. A mais poderosa força da natureza humana é a técnica da força espiritual que a Bíblia ensina. Muito habilmente, a Bíblia faz ressaltar o método pelo qual uma pessoa poderá fazer algo de si mesma. A fé, a crença, pensamento positivo, a fé em Deus e em outras pessoas, a fé em si mesmo e na vida. Esta é a essência da técnica que ela ensina. Se tens fé, cumpre saberes que tudo será possível àquele que a tem. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Se tens fé, nada será impossível para ti. Mateus, capítulo 17, versículo 20. De acordo com a tua fé é que receberás. Mateus, capítulo 9, versículo 29. Tenha sempre fé, e com isso terá enraizado em você mesmo essa verdade. A fé remove montanhas. Algumas pessoas céticas, que jamais aprenderam essa lei sobre os efeitos do pensamento positivo, poderão duvidar de minhas asserções no tocante aos extraordinários resultados oriundos do emprego dessa técnica. As coisas tornam-se melhores quando você espera o melhor em vez do pior, pois, libertando-se da dúvida, você poderá entregar-se inteiramente aos seus esforços e nada há que possa interpor-se no caminho do homem que se concentra inteiramente num problema. Quando você se aproxima de uma dificuldade como unidade pessoal, essa dificuldade, a qual em si mesma é uma demonstração de desunião, tende a desaparecer. Quando toda a concentração de suas forças, físicas, emotivas e espirituais, é tomada em consideração, a consolidação dessas forças, quando propriamente empregadas, torna-se irresistível. Esperar o melhor significa que você coloca todo o seu coração, a essência central de sua personalidade, naquilo que você deseja realizar. As pessoas são derrotadas na vida não por causa da falta de capacidade, mas sim por falta de um interesse mais profundo. Não lançam esse interesse naquilo que esperam realizar. Não põem nele o coração. Em outras palavras, não se entregam inteiramente às suas expectativas. As pessoas que se recusam a entregar-se inteiramente a essas expectativas não conseguirão o resultado que desejam. A chave mestra para triunfar na vida, conseguir o que se deseja profundamente, é entregar-se de corpo e alma ao trabalho ou projeto em que se estiver empenhado. Em outras palavras, seja qual for o trabalho, é preciso que a ele se entregue completamente. A vida nada negará de si aquele que lhe dá tudo o que tem. Infelizmente, a maioria das pessoas não age dessa maneira. De fato, poucas são as pessoas que assim procedem. É essa a causa do fracasso, ou, se não do fracasso, a razão por que não chegam a triunfar completamente. Um célebre atleta canadense, Ace Percival, disse que a maioria das pessoas, atletas ou não se esforça com denodo. Não luta valorosamente numa competição, motivo porque nunca atinge o ponto mais alto para o qual não lhe falta, no entanto, capacidade. Red Barber, um célebre locutor esportivo, contou-me que poucos foram os atletas que conheceu que se esforçavam com o verdadeiro denodo. Esforce-se denodadamente, leitor, que a vida não lhe criará empecilhos. Um famoso trapezista estava ensinando seus alunos a fazer acrobacias. Finalmente, tendo dado todas as explicações e instruções, pediu-lhes que demonstrassem suas habilidades.
Um estudante, olhando para o poleiro no alto, o qual lhe parecia inseguro, onde devia fazer suas acrobacias, foi subitamente assaltado pelo medo. Começou a sentir calafrios. Afigurava-se-lhe que ia esborrachar-se no solo se pusesse em prática a lição. Não se lhe movia um músculo, tal o medo que sentia. Não poderei fazer essa acrobacia. É impossível, tartamudeou ele. O instrutor passou o braço em volta dos ombros do rapaz e disse-lhe: Escute, rapaz, você pode fazê-lo muito bem, e vou dizer como. Disse-lhe então uma frase que é de inestimável importância. É uma das mais sábias observações que já ouvi. Lance seu coração sobre a barra, que o seu corpo o acompanhará. Copie essa frase, escreva num cartão e ponha no bolso. Coloque-o sobre o vidro que cobre a sua mesa de trabalho. Pregue-o na parede ou no espelho, diante do qual costuma fazer a barba. Melhor ainda, grave a frase no espírito se realmente deseja fazer algo na vida. Essa frase encerra um grande poder. Lance seu coração sobre a barra, que o seu corpo acompanhará. O coração é o símbolo da atividade criadora. Tenha o coração voltado para o objetivo que deseja alcançar. Alimente o seu espírito com essa chama ardente que jamais encontrará um não por resposta. Toda a sua personalidade seguirá a meta que o seu coração seguir. Lance seu coração sobre a barra significa lançar a fé sobre as dificuldades e vencer todas as barreiras, todos os obstáculos. Em outras palavras, lance a essência espiritual de seu ser sobre os empecilhos que a sua parte material a acompanhará. Ela trilhará o caminho da vitória, do qual o seu espírito, inspirado pela fé, foi pioneiro. Espere o melhor e não o pior, e haverá de conseguir o que seu coração deseja. É o que estiver em seu coração, sejam coisas boas ou más, fortes ou fracas, que você haverá de receber. Disse Emerson, cuidado com o que deseja, pois será o que você receberá. Essa filosofia é de valor prático, como se verá pela experiência porque passou um jovem que entrevistei há uns anos atrás. Ela marcou um dia uma visita ao meu escritório para as 2 horas da tarde. Foi um dia muito atarefado para mim e cheguei um pouco atrasado. Aliás, atrasara-me apenas uns 5 minutos. Ela já estava esperando-me na sala de conferência. Evidentemente, ressentira-se com o atraso, pois cerrava fortemente os lábios. São 2 horas e 5 e marcamos a minha visita para as 2, disse ela. A pontualidade é uma coisa que admiro sempre. Eu também. Sempre creio na pontualidade e espero que perdoe meu atraso involuntário, respondi com um sorriso. Mas a jovem não se achava em boa disposição, pois foi logo dizendo com rispidez. Tenho um problema muito importante para apresentar ao senhor e desejo uma solução. Espero, de fato, uma solução para ele. Foi quase gritando que ela acrescentou. É melhor apresentá-lo sem mais palavras. Desejo casar-me. Muito bem, respondi. É um desejo perfeitamente normal. Gostaria de auxiliá-la. Desejo saber por que não posso casar-me, continuou ela. Toda vez que travo uma amizade com um homem, passado algum tempo, ele desaparece. E é mais uma oportunidade que se vai. Falou depois com franqueza. Os anos vão passando e com eles a mocidade. O senhor dirige uma clínica que trata de problemas íntimos. Tem certamente experiência. Estou lhe apresentando o problema tal qual ele é. Diga-me, por que não posso casar-me? Estudei-a para ver se ela era realmente uma pessoa a quem se pudesse falar com franqueza, pois tinha que dizer certas coisas se ela desejasse de fato uma solução. Finalmente achei que a jovem estava à altura de seguir a receita que seria necessária para corrigir suas dificuldades pessoais. Falei-lhe então. Bem, analisemos agora a situação. Evidentemente, a senhorita é dotada de um espírito bom e de interessante personalidade. Permita-me dizer-lhe que é muito bonita. Era verdade tudo o que eu disse. Felicitei-a de todos os modos que pude. Filo sinceramente, prossegui depois. Creio que estou vendo suas dificuldades. Vejamos-las. A senhorita censurou-me porque cheguei 5 minutos atrasado. Foi realmente muito severa comigo.
Por acaso ocorreu-lhe que alguma vez a ideia de que sua atitude representa um defeito muito grave? Creio que o marido teria sérios embaraços se a senhorita se mostrasse assim tão exigente. De fato, a senhorita dominá-lo-ia de tal forma que a sua vida matrimonial se tornaria desagradável. O amor não se pode viver sob o domínio. A senhorita tem um modo de cerrar os lábios que indica uma atitude prepotente. Geralmente o homem, é bom que lhe diga, não gosta de ser dominado, pelo menos de um modo tal que não lhe passe despercebido. E acrescentei: creio que a senhora se tornaria bem atraente se não cerrasse assim os lábios. É preciso mostrar-se terna, ter certa doçura, o que não é possível conseguir se persistir nesse hábito. Observei-lhe o vestido. Custará muito dinheiro, sem dúvida. Contudo, não lhe caia bem, ousei então dizer. Talvez o que vou falar esteja fora da minha alçada, e espero que não se melintre com a minha opinião. Tenho a impressão de que a senhorita poderia fazer com que esse vestido lhe assentasse um pouco melhor. Eu sabia que essa minha descrição era algo desajeitada, mas a jovem se mostrou de boa paz. Acabou achando graça e riu alto. Certamente o senhor não usa a fraseologia da moda, mas percebi o que quis dizer, disse. Sugeri-lhe então. Talvez auxiliasse um pequeno arranjo nos cabelos. Estão um pouco soltos. Poderia também acrescentar um pouquinho de perfume, apenas um pouquinho. Mas a coisa realmente importante é adotar uma nova atitude, a qual eliminará essas rugas que a senhora faz no rosto e lhe dará uma qualidade indefinível, conhecida como sendo alegria espiritual. Estou certo de que isso porá em evidência todo a seu encanto. Sim, senhor. Nunca esperei que fosse receber uns conselhos desse porte no gabinete de um pastor, confessou ela rindo-se. Ri também. De fato, mas hoje em dia temos que entrar em todos os terrenos para resolvermos os problemas humanos. Falei-lhe então de um velho professor que tive na Universidade de Wesley, em Ohio, chamado Rolly Walker, o qual dizia que Deus dirige um instituto de beleza. Explicara-lhe que algumas jovens, quando entravam no colégio, eram muito bonitas, mas quando voltavam 30 anos depois para visitar o estabelecimento, via-se que tinham perdido toda a sua beleza. O encantamento de sua juventude parecia ter curta duração. Por outro lado, outras jovens que lá entravam e que eram despidas de encanto, quando voltavam para a visita 30 anos depois, eram bonitas senhoras. Como se operava essa diferença? Perguntara Walker. Ele mesmo explicou. Essas últimas senhoras tinham a beleza de uma vida espiritual interior estampada em seus rostos, e acrescentou: Deus dirige um instituto de beleza. Bem, a jovem meditou no que eu lhe disse durante uns minutos e declarou depois: há cabimento em tudo isso que o senhor disse. Vou tentar seguir suas recomendações. Uma breve pausa na narração para dar um recado. Se você está gostando de acompanhar o poder do pensamento positivo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos. Dando continuidade, o fato predominante é que ela pôs em prática as minhas recomendações. Passaram-se alguns anos e já tinha me esquecido dela. Certo dia na cidade, depois que terminaram o discurso, uma senhora encantadora, acompanhada de um homem muito simpático e de uma criança de 10 anos de idade, mais ou menos, aproximou-se de mim e perguntou com um sorriso: Como assenta ele agora? Assenta o quê? Indaguei admirado com aquela pergunta sem nexo. O meu vestido, explicou ela. Acha que assenta bem? Fiquei um tanto confuso. Sim, assenta bem, disse-lhe. Mas por que me faz essa pergunta? O senhor não está me reconhecendo, não é? Vejo muitas pessoas em minha vida, confessei. Francamente, não estou a reconhecendo. Não creio que a tenha visto antes. Ela me lembrou a conversa que tivemos anos atrás, a qual descrevi. Quero que conheça meu marido e meu filhinho. O que o senhor me disse era absolutamente verdade, declarou com certo valor. Quando procurei, sentia-me a mais desanimada e mais infeliz das criaturas, mas pus em prática os princípios que o senhor sugeriu. Segui-os à risca. Surtiram efeito. Não existe criatura mais encantadora que minha Mary, interveio o marido. Devo dizer que ela correspondeu a todas as minhas expectativas. Evidentemente, ela andou frequentando o Instituto de Beleza de Deus.
Ela não só abrandou e aperfeiçoou seu espírito interior, como também soube usar apropriadamente a grande qualidade que possuía, aquela força impulsionadora que a fez conseguir o que desejava. Dispôs-se a transformar-se para que seus sonhos se tornassem realidade. Teve a qualidade de espírito para orientar-se, aplicou a técnica espiritual e teve uma fé profunda, embora simples, de que podia conseguir, por meios criadores e positivos, o que seu coração desejava.